Olá pessoal, aqui é o professor Matheus Fraga trazendo uma aula para vocês aí. Essa aula que está envolvendo aí na Semana do Folclore. Primeiramente, pessoal, eu queria dizer para vocês que folclore, né, é um conjunto de, digamos assim, costumes de um determinado povo, né? Toda cultura tem o seu folclore, né? O folclore envolve música, envolve dança, envolve lendas, mitos, tá ok? Formas de se vestir, datas festivas, isso tudo envolve o folclore. E aí eu venho trazer para vocês o folclore na realidade dos países que são hispanohablantes, que são falantes do espanhol, tá ok? Nós sabemos que o Brasil ele está ilhado, né, na América do Sul, no continente da América do Sul, ilhado ali por países que falam espanhol. O Brasil ele fala português, mas aqui em volta temos a Argentina que fala espanhol, o Chile que fala espanhol, o Peru que fala espanhol, né? E diversos outros países que falam espanhol, inclusive na América Central. E esses países que falam espanhol, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Uruguai, eles têm os seus folclores, eles têm também, assim como o Brasil tem, os folclores, né? Tem lendas, tem música, tem formas de se vestir, tem datas festivas que fazem parte de uma cultura, né? E essa cultura deles, assim como o nosso folclore, ela vem de um povo que já estava aqui há muito tempo, antes da chegada dos portugueses, né? Da chegada dos espanhóis, no caso dos outros países. E esses povos eles são chamados de povos originários. O que são povos originários, professor? Eu vou explicar. Antes da chegada de Colombo, por exemplo, nós tínhamos nesses países que falam espanhol, né, povos que já estavam ali há muito tempo, há muitos anos, e já possuíam a sua cultura já, né, digamos assim, estruturada. Uma cultura que tinha arquitetura, que tinha música, que tinha dança, que tinha história, né? Claro que essa história é passada aí, né, oralmente, né, da forma oral, né, da forma falada e não da forma escrita. E eu vou contar um pouquinho sobre alguns povos que já existiam. Alguns você já sabe os nomes. Nós tínhamos três povos originários principais. Nós tínhamos os maias, os astecas e os incas, né? Os maias e os astecas, eles faziam ali, eles estavam ali na área da América Central, né? Pegando ali o México, Honduras, né? Península de Yucatán. E nós tínhamos ali também, na América do Sul, os incas, que faziam ali Colômbia, Peru, Bolívia. E esses povos originários, eles deixaram uma, uma herança cultural muito grande até nos tempos de hoje. Então, pessoal, esses povos originários, né, os maias, astecas, incas, aqui no Brasil também temos povos originários, tá? Que são os indígenas, né? Tupi, tupi-guaranis e uma infinidade de povos que aqui já existiam, tá ok? É, O trabalho que a gente vai fazer essa semana é o seguinte: vocês vão fazer algumas pesquisas, né? E vão fazer uma apresentação mini vídeo que eu vou explicar amanhã, tá ok? Hoje eu estou fazendo mais a parte introdutória para vocês, falando sobre esses povos aí. Eu vou falar um pouquinho sobre um mito que já existia para vocês entenderem mais ou menos como o folclore ele perpetua alguns povos, né? Os costumes e as tradições até nas coisas mais importantes. Por exemplo, os maias, por exemplo, eles tinham um mito, né? Um mito que foi escrito até era um mito passado de geração em geração oralmente, né? E aí depois foi escrito, né? Quando os espanhóis chegaram, em torno de 1550 a 1590 ali, foi escrito, que é um mito chamado, que a gente chama de Popol Vuh, né? Ou Popol Vuh, né? Popol Vuh é o seguinte, é um mito, é uma história que conta a origem do ser humano, né? O que é um mito? O que é uma lenda? Mito e lenda são coisas diferentes, tá ok, pessoal? A lenda a gente vai pegar ali um personagem que faz parte da cultura folclórica, né? Do costume, da tradição, né? Pode ser
Geralmente é um personagem que a gente chama de personagem fantástico, né? Porque como assim fantástico? É um poder místico, né? Aqui no Brasil então, nós temos a Mula Sem Cabeça, nós temos o Saci. Todos esses são personagens fantásticos que fazem parte do nosso folclore. Esses personagens fantásticos, é, eles têm poderes sobrenaturais, né? E aí os outros povos também têm essas lendas. O que difere de mito? Mito é uma história que ele vai tentar explicar uma coisa que é difícil de ser explicada. Por exemplo, a origem do Sol, a origem da Lua, entendeu? E aí o Popol Vuh, ele vem, né, para explicar a origem do ser humano e a origem do mundo, do universo, de tudo que existe. Nós temos na nossa cultura, por exemplo, livros que falam, né, sobre isso aí. Por exemplo, a Bíblia, o Gênesis, ele fala sobre a origem do ser humano. Deus criou o homem em 7 dias. Né? Algumas pessoas conhecem essa história. E esse mito do Popol Vuh, ele é o mito da cultura maia. Lembrando que a cultura maia, né, e asteca é aquela cultura que viveu ali na América Central, os países da América Central pegando uma parte do México, o México inclusive, né? E ele vai tentar explicar o seguinte: ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, né? Ele fala que no início havia calma, silêncio, e os deuses, né? Os deuses dele, da cultura maia, decidiram criar o homem. Antes disso, criaram as árvores, a vida e os animais. Vocês vão ver aí uma semelhança entre a história da origem cristã, por exemplo. Os últimos, apesar de terem sido dotados de voz, não foram capazes de invocar os deuses e por isso foram punidos. Passaram a ter suas carnes servidas de alimento, né? Por isso que esse é para explicar por que as pessoas comem os animais, né? Eles explicaram com esse mito aí. Foi criado então do barro o homem, mas estes se desmanchavam facilmente e eram incapazes de louvar os deuses, esses que eram construídos de barro. Na segunda parte da história, os deuses consultaram os adivinhos para criar um homem que pudesse invocá-los. E a indicação obtida foi fazê-lo de madeira. Madeira é uma coisa mais resistente do que barro. Os homens de madeira povoaram a terra, mas possuíam sequer alma ou entendimento. Portanto, não podiam invocar seus criadores. Foram destruídos com um dilúvio. Olha aí, ó. Tem semelhanças entre a história do Popol Vuh e a história que existe na cultura cristã, tá, pessoal? Por exemplo, essa semelhança com o dilúvio, né? Foram destruídos com o dilúvio e os sobreviventes tornaram-se macacos. E a terceira parte é a epopeia dos gêmeos, que é a criação do Sol e da Lua. A quarta parte e última foi a criação dos homens de milho, que se tornaram a atual humanidade, né? Chamado maíz. Maíz é milho em espanhol. Esses possuíam percepção do mundo e invocaram seus criadores, que lhes concederam limites mortais para que não ameaçassem a soberania dos deuses. Ok. E os deuses, né, que faziam parte desse povo, desses povos aí, né, fazem parte também do folclore, né? Temos o Quetzalcoatl, que é uma cobra gigante, né? Que a sua cabeça, ela mordia a sua cauda, né? Sua própria cauda, de tão grande que era. E ela envolvia o mundo, a terra, de tão grande que ela era. Como se fosse um dragão. Os vídeos estão ficando um pouco longos, vão ficar um pouco cortados, tá? Então, a gente acabou de ver, né, o mito do Popol Vuh, que faz parte da cultura maia. As outras culturas também têm seus próprios mitos, têm suas próprias lendas, seus próprios características do folclore, tá bom? Fica para a atividade aí uma pesquisa, vocês pesquisarem aí sobre os países, né, e seus determinados costumes. Fica aí de antemão, tá? Antes de passar a atividade de amanhã, eu já peço que vocês pesquisem em casa e amanhã eu vou passar mais detalhadamente essa atividade, tá ok? O que é para vocês fazerem, como é que vai ser o vídeo, a duração. Outra coisa, vou deixar aí também uma lista de vídeos e sugestões aí para vocês, tá ok? Tem até uma série aí que eu vou deixar aí embaixo chamada As Leyendas ou As Lendas, que tem na Netflix. Vocês podem assistir na Netflix. Tem outras que estão no YouTube, mas estão em espanhol. E vocês colocam a legenda e tentam mais ou menos assistir.
tem filmes também que falam sobre alguns costumes que fazem parte do folclore, inclusive mexicano, né? Temos Festa no Céu, o Touro Ferdinand. Isso aí tudo faz parte de folclores aí, de culturas, né? De costumes, tradições, de culturas de países hispanohablantes, que falam espanhol. Eu vou deixar uma lista aí para vocês, o link aí de alguns vídeos, tá ok? E aí, fica com Deus. Hasta luego!